Olá, vestibulando! Meu nome é Larissa, sou professora de redação. No vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre a importância de saber conectar as partes no texto e de que forma isso pode influenciar a sua nota na redação Enem. Vai ser um vídeo mais breve, eu não vou me aprofundar tanto nessa questão, mas eu quero que você entenda aqui hoje qual é a importância de você conectar as ideias dentro do seu texto. Quando a gente fala de uma redação, de um texto dissertativo argumentativo, a gente tem que pensar sempre que estamos falando de uma estrutura que é composta por frases e essas frases vão se organizar em parágrafos. Só que é o seguinte, quando você não consegue conectar essas frases de modo que pareça que você está falando ali do mesmo assunto e que essas frases elas têm uma continuidade, elas seguem uma sequência para levar o seu leitor a compreender o que você está trabalhando ali dentro, você está pecando na estrutura. Por quê? Quando eu não conecto as minhas frases de maneira adequada, eu não tenho ali um texto, eu tenho um amontoado de frases. Eu não sei se você sabe, mas a correção Enem, ela passa por 5 competências. E quais são essas competências? Eu tenho a competência 1, na qual o corretor vai avaliar o seu domínio da língua portuguesa. Então, ele vai analisar a forma que você escreve, se está de acordo com a língua portuguesa, como você usa vírgula, se você usa acento indicativo de crase, se você acentua as palavras, enfim. Ele vai avaliar o seu uso e o seu domínio da língua portuguesa. Competência 2, o que o corretor vai avaliar? Se você está seguindo a estrutura do texto dissertativo argumentativo e se você compreendeu o tema que está sendo proposto pela banca. Competência 3, ele vai avaliar de que forma você analisa, interpreta, relaciona dados, fatos, opiniões a respeito do tema. Então, como que você compreende o que está sendo trazido nessa redação? E de que forma você consegue analisar isso no mundo, digamos assim. Tá? Competência 4, o corretor vai avaliar se você consegue conectar as suas ideias, né, que é a competência da coesão e coerência, se você consegue conectar as suas ideias e se essas ideias elas têm coerência, ou seja, se você não se contradiz e se o que você traz condiz com a realidade. Por fim, a gente tem a competência 5, né, que basicamente serve para você exercer a sua cidadania, que é de que forma você propõe uma solução para o problema que está sendo apresentado. Essas são as 5 competências do Enem e cada uma delas vale 200 pontos. Sendo que, quando você comete erros numa competência, você está interferindo diretamente em outra competência. Por quê? Se você traz uma redação, por exemplo, que carece de conectivos, que as frases não estão bem conectadas, não estão bem interligadas, você, além de ser observado, né, de ser avaliado na competência 4, que é a competência da coesão, você também vai ser avaliado na competência 1, que é a forma que você estrutura, que você organiza as frases dentro do seu texto. E aí tá, por que é importante você conectar as ideias dentro do seu texto, conectar as partes da redação? Quando eu escrevo uma frase e eu não me preocupo em conectar uma frase à outra, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo um amontoado de frase. Aquilo não é um parágrafo. Eu tenho um monte de frase solta, certo? Eu só passo a ter um parágrafo quando eu mostro que uma frase anterior é essencial para compreender uma frase seguinte. Tem uma autora que eu gosto muito, que é a Ingedor, né? Ela é teórica textual, e ela vai dizer que todas as vezes que a gente conecta uma frase na outra, a gente cria um nó no nosso texto, de modo que se eu tiro uma frase ali, a sensação que fica tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma informação. Por quê? Se eu tenho uma frase inteira no meu texto e eu consigo tirar essa frase sem nenhum prejuízo do entendimento, eu tirei uma frase inteira da minha redação e nada se perdeu, nenhum sentido se perdeu, significa que aquela frase ali, ela era uma mera encheção de linguiça. É uma frase que não precisaria estar na sua redação, certo? Então, por isso que a gente precisa ter consciência da importância de conectar as partes do texto. E não só de forma intraparágrafo, não só dentro dos parágrafos, mas eu preciso me preocupar também em conectar essas frases, em conectar esses parágrafos. Por quê? Existem 2 tipos de coesão que vocês têm que ter muita atenção, que é a coesão intraparágrafo e a coesão interparágrafo. O que é a coesão intraparágrafo? É a coesão que vai se estabelecer dentro dos parágrafos, ou seja, é a forma que você conecta as informações dentro do parágrafo, a forma que você conecta as suas frases.
O que seria, então, a coesão interparágrafo? É a forma que você conecta os parágrafos do texto. Então, se eu vou iniciar um desenvolvimento 2, por exemplo, eu posso iniciar esse parágrafo de desenvolvimento 2 com uma expressão como além disso. Além disso, é necessário ressaltar a importância da tecnologia no desenvolvimento da sociedade. Além disso o quê? Além disso, que já foi trabalhado nessa redação, além do que já foi trazido, é importante observar o ponto XYZ, né? É muito comum, por exemplo, conclusões iniciarem com diante dos fatos mencionados. Diante de que fatos mencionados? Mencionados aonde? Diante dos fatos mencionados anteriormente dentro dessa redação, certo? Então essa coesão interparágrafo, ela vai ser responsável por conectar as ideias dentro da sua redação, fazendo com que o seu texto, ele tenha uma unidade textual, ou seja, ele seja algo único, uno, na verdade, né? Que seja um texto. Porque se você não faz essas conexões, você não tem um texto, você tem parágrafos soltos, tá? E isso tudo vai ser avaliado na sua redação Enem. Espero que esse vídeo tenha ajudado, que tenha trazido um pouco mais de clareza sobre a importância de conectar as partes do texto. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários, vai ser uma honra ajudar vocês. É isso e até o próximo vídeo.